Eu quero começar este vídeo falando sobre a cidade de Jerusalém, uma cidade milenar, uma cidade histórica, uma cidade marcada por conflitos religiosos, por conflitos tribais. Árabes e judeus travam uma intensa disputa desde o começo do século XX para transformar Jerusalém em capital da Palestina e de Israel, respectivamente. Mas esse conflito, que faz do Oriente Médio um centro permanente de tensão, é apenas mais um capítulo de uma história que mescla confrontos por território e heranças sagradas há milênio. Jerusalém já foi ocupada, destruída, sitiada, atacada e capturada muitas vezes por diferentes povos, entre eles egípcios, babilônios, romanos, árabes e judeus em cerca de 3.000 anos de história. Também foi santificada por cristãos, judeus e muçulmanos que veem na cidade o berço dessas religiões. A aparente convivência harmônica entre os bairros judaico, muçulmano, cristão e armênio na Cidade Velha, cercada por muros em Jerusalém Oriental, contudo, não é um indicativo de que o atual confronto está perto do fim. Como nós estamos vendo neste início, Jerusalém sempre teve conflitos e sempre vai ter conflitos até que o Rei dos Reis ponha um fim nesses confrontos que envolvem muitas e muitas pessoas. Eu sou o pastor Gilvaí de Oliveira. Você está no canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito, te peço que se inscreva no canal e compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Te peço que deixe o seu like, deixe o seu joinha. Também te peço que acione o sininho de notificações para que o YouTube possa te notificá-lo quando nós postarmos uma nova mensagem. Porém, se o YouTube não te notificar, visite o nosso canal, pois sempre nós estaremos postando mensagens que edificam vidas. A mensagem que você vai assistir a partir de agora tem como tema a queda de Jerusalém e o fim dos tempos. Esse vídeo nós vamos dividir em duas partes para que ele não fique muito longo. Jesus abordou sobre este assunto que nós iremos mencionar neste vídeo. Após a vinheta, fique com a mensagem. Quando acontecerão essas coisas? Foi uma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Jesus saindo do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os seus discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Isso está escrito em Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao 3. Eu quero que você atente para as expressões. Dize-nos quando acontecerão estas coisas, é uma pergunta. E qual será o sinal da tua vinda, é outra pergunta. E do fim dos tempos, é outra pergunta. Então os discípulos, eles fizeram 3 perguntas ao Senhor em uma só. Fazendo uma pergunta só, Jesus vai responder as 3 perguntas dos discípulos em sequência. Ele vai falar das coisas que acontecerão, aí os sinais da vinda do Senhor, que os discípulos perguntaram no singular, ele vai responder no plural. Ele não vai falar do sinal, mas ele vai falar dos sinais, que nós iremos abordar este tema em um outro vídeo, e do fim dos tempos, que em algumas traduções bíblicas fala do fim do mundo. Fim de tempo e fim de mundo, que são sinônimos no que diz respeito a este assunto, não tem nada a ver
com vinda de Jesus, com volta de Jesus. Fim dos tempos é uma coisa, fim de mundo é uma coisa e volta de Jesus é outra. Jesus profetizou sobre a destruição do templo dos judeus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao 2. Eu quero que você atente para essa expressão. Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será derrubado. Vejamos. Esse mentiroso nunca foi cego. Nós do templo sabemos que ele apenas fingia ser cego para poder ganhar. É verdade, é um mentiroso. Eu conheço há muito tempo, ele nunca foi cego. Que história é essa? De devolver a visão a um cego. Eu vim a este mundo para dar visão àqueles que não enxergam. E tirar a visão daqueles que enxergam. O que está querendo dizer? Que nós que somos justos somos cegos. Se você fosse cego, você não teria pecados. Mas já que disse que enxerga, os seus pecados continuam. Esse homem trabalha através do demônio. Ele é charlatão, um fanático louco. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Guias cegos! Vocês comem um mosquito e arrotam um camelo. Vocês mentem diante das leis e violam o coração das leis. Justiça, piedade, boa fé. Vocês são como sepulcros imaculados, todos limpos e belos por fora, mas por dentro repletos de ossos de mortos e de corrupção. Estão vendo essas pedras? Eu lhes digo, aqui não restará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Sua casa é cheia de desolação, a casa do lagarto e da aranha. Serpentes, covil de víboras, como todos vão escapar da maldição? Não me verão aqui novamente, não até que aprendam a chorar. Bem-aventurados aqueles que vêm em nome do Senhor, porque eu e meu Pai somos apenas um. Veja que Jesus disse que não ficará pedra sobre pedra que não fossem derrubadas. Não ficariam pedras sobre pedras, todas seriam derrubadas. Foi o que a mensagem transmitiu. É isso que está escrito. Vejamos se isto já aconteceu ou se isto vai acontecer. Esse texto bíblico trata-se da invasão do Império Romano a Jerusalém. Quando os judeus se rebelaram contra a autoridade romana em 70 depois de Cristo, vejamos os motivos, entre outras coisas, dos altos impostos cobrados. 4 legiões foram levadas pelo general Tito para sufocar a revolta. Os 70.000 soldados logo viram que a luta não seria fácil, especialmente quando se defrontaram com as muralhas de Jerusalém, atrás das quais milhares de combatentes judeus buscaram refúgio. A tentativa de invadir a cidade durou 7 meses. 70.000 legionários participaram do cerco. Não foi algo fácil,
foi uma carnificina, mas os judeus, eles não se renderam com facilidade. A cidade foi sitiada, a cidade foi cercada. Então, esse texto bíblico que fala, não ficará aqui pedra sobre pedra, todas serão derrubadas, é uma profecia, ou foi uma profecia, que já se cumpriu. No ano 70 da era cristã, no ano 70 depois de Cristo, essa profecia, ela se cumpriu na íntegra, com a destruição de Jerusalém, com a destruição do templo de Jerusalém, com o cerco de Jerusalém, com a invasão dos romanos. Veja que os judeus, eles se rebelaram por causa dos altos impostos que Roma cobrava das suas províncias. E Jerusalém era uma província romana nesse período. Em virtude disso, muitos judeus tiveram suas vidas ceifadas. Constantemente ameaçados por ações de contra-ataque, os legionários fizeram um dos maiores e mais complexos cercos da antiguidade. Construíram muralhas, torres de assalto, catapultas, escadas e diversos outros equipamentos que faziam das legiões romanas tropas únicas no mundo antigo. Além de ótimos guerreiros, eram também excelentes engenheiros. Então, não foi fácil. Vocês viram anteriormente que foram 7 meses de cerco à cidade de Jerusalém, a Jerusalém antiga. E eles construíram essas muralhas, essas torres de assalto, essas escadas, essas catapultas, para facilitar o seu trabalho e destruir a cidade de Jerusalém, subjugando os judeus à força. Ao fim do trágico combate, quando finalmente conseguiram vencer as 3 muralhas consecutivas que protegiam a cidade, os legionários, irritados com a resistência dos judeus, promoveram um verdadeiro banho de sangue. Foram pelo menos 100.000 mortos e terminaram por incendiar o templo de Jerusalém, escravizando os sobreviventes. Como nós estamos vendo, foi uma verdadeira carnificina, que durou 7 meses, mas quando ela foi concluída, o ódio que os romanos estavam dos judeus levou a praticarem uma chacina, uma hecatombe humana naquele período. Para estimular os sitiados, preste atenção neste detalhe aqui. Para estimular os sitiados à rendição, era comum os atacantes promoverem atos de puro terror. Vejamos, os judeus apanhados pelos romanos fora das muralhas eram crucificados na frente de todos. Veja, você pensa que só foi Jesus que foi crucificado e os ladrões da cruz? Não, isso era uma prática que os romanos tinham na antiguidade. Eles já faziam esse tipo de atrocidades contra a humanidade. Os romanos já praticavam isso. Então, para promover um verdadeiro terror aos judeus, quem tentasse sair das muralhas, quem tentasse sair fora das muralhas para adquirir alguma coisa, alimento ou coisas dessa natureza, e fosse apanhado, com certeza a história nos diz que eles eram crucificados na frente de todos, que era para eles verem o que é que lhes aguardava. Um mar de cruzes servia como um aviso macabro do que estava por vir. Uma das maneiras de forçar a rendição dos judeus e fazê-los passar fome. E com a muralha não havia como fugir. Em Jerusalém, ela foi construída pelas legiões com madeira e terra em tempo recorde. Então, essa muralha, ela foi construída pelas legiões romanas em tempo rápido, em tempo recorde, para evitar que os judeus escapassem, para sitiar, para cercar, para afugentar os judeus, como nós estamos vendo. Então a cidade de Jerusalém, ela foi sitiada, ela foi cercada, posteriormente ela foi incendiada junto com o templo e muitos judeus morreram nesta carnificina. A invasão de Jerusalém. O dia 30 de agosto do ano 70 depois de Cristo marcou o fim
do cerco romano a Jerusalém. O evento foi um dos mais sangrentos da Primeira Guerra Judaico-Romana. Durante o conflito, o exército de Roma, comandada pelo futuro imperador Vespasiano, sucedida pelo general Tito, cercou e conquistou a cidade, que era controlada por facções rebeldes da Judéia desde o ano 66 depois de Cristo. Por que esses judeus eram considerados rebeldes? Porque eles não concordavam com as imposições, principalmente pagamentos de impostos e tributos que os romanos efetuavam a Jerusalém. Em virtude disso, eles se rebelaram contra esta dominação romana. E em virtude desta rebelião, levou as legiões romanas, comandada pelo general Vespasiano, que se tornara imperador, e pelo seu filho, o general Tito, cercarem Jerusalém e praticarem as atrocidades como nós estamos narrando neste vídeo. Também chamada de a Grande Revolta Judaica, iniciada em 66 depois de Cristo, na província romana da Judéia e oficialmente encerrada em 70 depois de Cristo, embora a luta tenha se prolongado até o ano 73, como nós veremos um pouquinho mais à frente, com a tomada da fortaleza de Massada. Foi sufocada pelas tropas do comandante romano e futuro imperador Vespasiano, secundado por seu filho, Tito. Morreram mais de 1 milhão de judeus e o templo de Jerusalém foi destruído, restando apenas o Muro das Lamentações, que os judeus não gostam que fale Muro das Lamentações, mas é o muro onde os judeus acreditam que eles têm o contato e que nesse muro onde eles ficam, eles falam com Deus. Então nós estamos vendo que o templo foi incendiado, a cidade foi incendiada, milhões de judeus foram mortos e restou apenas o Muro das Lamentações. A queda de Massada. A fortaleza de Massada foi o último foco de resistência contra os romanos e caiu em 73 depois de Cristo. 3 anos após Jerusalém, Massada foi destruída. Vejamos, sua guarnição, constituída por menos de 1.000 pessoas, incluindo mulheres e crianças, e lideradas por Eliasé ben Yair, resistiu 2 anos ao cerco romano, mas foi subjugada pelos 15.000 soldados da 10ª Legião do exército mais poderoso da época. Os judeus que resistiram em Massada preferiram a morte a se tornar escravos dos romanos e tiraram suas próprias vidas com as suas próprias mãos. Massada já foi tema de filme, Massada é tema histórico, está dentro da história da humanidade e foi uma das resistências que os judeus consideram até hoje como um marco da sua história, como um marco da sua independência. Os judeus preferiram tirar a própria vida do que se tornar escravos dos romanos ou pagar tributo aos romanos. Nós não vamos tratar aqui do assunto Massada, é porque ele envolve também esta questão de Jerusalém e da sua queda. Como nós estamos vendo na primeira parte deste vídeo, esta profecia de Cristo, que seria da destruição de Jerusalém e da destruição do templo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso já se cumpriu na íntegra. A profecia já se cumpriu na íntegra. Esta é a verdade nua e crua, mas esta mensagem, ela tem uma abrangência que vai muito além dos anos 70 e 73, ela vai muito além, como nós veremos. Aguardem a continuação desta mensagem, que Jesus falou dos sinais que marcariam a sua vinda e nós iremos abordar futuramente. Se você não é inscrito, te peço que se inscreva no canal, compartilhe esta mensagem com outras pessoas, para que as pessoas também possam ter suas vidas edificadas pela palavra de Deus. Também te peço que deixe o seu like, deixe o seu joinha. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família.
em nome de Jesus.